Boa noite a todos que estão aqui. Eu sinto muitíssimo e fico, na verdade, até envergonhado, porque vocês são poucos, mas eu não lembro, consigo memorizar nomes, até porque não tem a cara de vocês, né? Eu não sei, eu não lembro quem é quem. Não associo pessoas a nomes. Fico bem triste, inclusive. Era isso, era o meu desabafo. Era só um desabafo. Era. Boa noite, Tânia. Bom, Então vamos lá. quem é que já ouviu falar do Montesquieu, já que vocês estão aqui, tá chegando o verão, o pessoal vai ficar um pouquinho mais acordado, interativo. Aí acabou, Não tem começou a uma desculpa. gravação. Não. Não tem uma desculpa de frio, que não quer tirar a mão da coberta para comentar. Até para ligar o microfone, se quiser dar um oi. Aquece meu coração. Ninguém sabe quem é o Montesquieu. Tá, tudo bem. Já ouvi falar um pouco, maravilha. Já é um início, já é um Já princípio. começo. Eu acho que vale a pena essa espera pelo comentário, eu juro. Eu Sim. juro, dentro do meu coraçãozinho, eu juro que vale a pena. Se você está vendo pelo YouTube, pule o vídeo. Avance alguns minutos, alguns segundinhos. Você que lute. Duas vezes. Nossa, muito bizarro. Muito lindo e maravilhoso. Para que vocês precisam da gente aqui? Eu não sei. Ele criou os poderes legislativo, judiciário e executivo. Tá, quase isso, vamos embora. Então, Montesquieu é um pensadorzinho que vai nos ajudar nessa nossa estrada para o que nós já tínhamos visto antes e o que nós vamos chegar agora. A gente tem o quê? A gente começa com os clássicos, a gente viu um monte de gente. Por último, na última aula, a gente viu quem? Rousseau, tá? A gente terminou os contratualistas com aquele pessoal que dizia que existia uma natureza e que a gente precisa sair dessa natureza para encontrar o nosso estado, assinar o contrato, né? E entrar no estado civil e ver como é que vai ser esse estado civil a partir dessa natureza. Eles eram três, tá? E aí nós vamos seguir com o Montesquieu, que vai nos dizer o quê? Ele é, sim, muito conhecido, tá? Pela essa divisão dos três poderes, mas antes de tudo, tá? Ele vai fazer um comentário sobre o que a gente vinha estudando antes, tá? Esse é mais ou menos cronológico e sim, ele vem depois do Hobbes e do Locke, tá? E aí ele vai dizer o quê? Não, para aí, as coisas não são bem assim. Segura o teu coração, tá? Existe uma maneira de organizar as pessoas em padrões. Tá? A gente consegue enxergar na organização das pessoas, as pessoas estão lá, a gente consegue organizar elas a partir de alguns padrões. Que, inclusive, ele vai trazer essa semelhança de novo com a física. Se força é igual a massa vezes aceleração, eu sei que o pessoal tem, eu confio muito no Matheus, mas vamos lá, vamos dizer que eu tenho um sentido para isso. Segura, Pedro. Vezes aceleração. Essa é a fórmula da força. A gente pode dizer, então, que a força é uma relação da massa com a aceleração. Mas que caramba, eu não vim aqui para uma aula de física. Segura. Ele vai dizer exatamente isso. Que do mesmo jeito que a física
dá quantidades e mede essas relações físicas, a ciência política podia medir essas relações humanas, políticas. Que lindo, não é mesmo? Então, mais um chega dentro dessa ideia de que a gente vai puxar das exatas um motivo para fazer a nossa ciência das pessoas. Tanto é que o livro dele, que ele fala de estudo, que ele vai trazer depois a questão dos três poderes e tal, se chama Do Espírito das Leis. Porque justamente você está buscando o espírito das leis, que algumas leis da ciência da natureza têm esse regramento, né, traz essas noções, essa verdade, essa busca por essas coisas. As leis sociais também têm esse mesmo espírito. As leis sociais também são ideais, são imutáveis e, no caso, também denotam legítimas por demonstrar a autoridade. Essas leis são a relação necessária das coisas, da forma como as coisas da natureza das coisas. Então, a partir daí que ele traz essa aproximação com a ciência da natureza que o Lucas estava comentando. Exato. Aí ele vai perguntar o quê? Quem exerce o poder e como ele é exercido, tá? Ele vai simplesmente dizer assim, olha, é porque a gente precisa pensar como é que isso foi construído. Vem uma gurizada conversando sobre essas questões que o Hobbes e o Locke estavam falando, de natureza isso, não, porque o homem é naturalmente isso, não, porque o homem é naturalmente aquilo. Ele chega a dar um pé na porta e diz assim, não me interessa da natureza do que, de que, o que me interessa é quem exerce o poder e como ele é exercido, tá? O que ele vai dizer? Não importa como o poder surgiu, como que ele nasceu, em que momento foi que decidiram que a partir de agora... Azar, não me importa. O que é importante é, vamos analisar esse negócio. Tá aqui, existe. Então vamos analisar esse negócio. Ou seja, ele vai reduzir, mas o que importa é como que a gente mantém o poder. E aí ele lembra de quem? Do queridinho maravilhoso cuti-cuti do Maquiavel. E aí a gente vai conseguir, inclusive, tirar algumas coisas que a gente já viu antes. Eu acho isso maravilhoso. Ou seja, que o problema era manter o poder. Dar a estabilidade para esse negócio. Porque não adianta muito saber de onde vem, para onde vai, não sei o quê, se a gente não tem um troço e que a gente mantém aquele negócio firme. Sempre a mesma coisa. Uma coisa para chegar mais ou menos no que a gente tem hoje, que não é firme. Mas aí o Pedro é especialista nisso, ele conta disso depois. Então. Não, só para esclarecer uma coisinha também, para não ficar dúvida. Você está falando sempre que veio antes dele o Hobbes e o Locke, mas se a gente for lembrar na nossa aula que a gente viu o Hobbes, o Locke e o Rousseau também. O Rousseau, cronologicamente, ele escreveu depois de Montesquieu. Só que como as ideias dele se aproximam mais com a de Hobbes e de Locke, a gente estuda ele antes. Mas ele, por isso que o Lucas está falando que antes que era Hobbes e Locke, é porque cronologicamente ele escreveu antes de Rousseau, mas a gente ensina dessa maneira que fica mais fácil de juntar o Rousseau com o Hobbes e o Locke do que com o Montesquieu depois. Aí esses bastidores da organização do conteúdo a gente deixa. Só para esclarecer, para não ficar uma dúvida, mas ele está falando de Hobbes e Locke, mas a gente viu o Rousseau também, só não ficar dúvida. Não. Ninguém me perguntou onde estava o Rousseau no meio dessa história. Mas vamos embora. O que ele vai dizer Vai então? que tava na cabecinha de um esse. Não, mas muito bom, muito necessário. O que ele vai dizer então? Que a sociedade comporta uma variedade imensa de formas de realização que vai depender da diversidade dos povos. Exatamente isso. O que isso significa? Não dá para dizer que as coisas são feitas ou vão dar certo em qualquer lugar, sempre do mesmo jeito. E, basicamente, depois ele também vai dizer algo que é o que se
aproxima do Maquiavel que, em lugares de muita diferença entre as pessoas, existe uma maior dificuldade de se chegar a um consenso do que seria melhor para geral, e isso dificulta um pouco esse processo da República. Basicamente, por exemplo, a gente pode usar o exemplo do Brasil. O Brasil é gigante, a gente não chega numa conclusão de se é biscoito ou se é bolacha, de se é pão francês ou se é pão d'água, ou se é... é pão d'água? Tem gente que chama de pão de sal. Ah, é pão de sal, não é pão de água. Pão de sal. Então, se a gente não chega à conclusão de se é biscoito ou se é bolacha, como que a gente chega a uma conclusão do que é melhor para um grande lugar que nem a gente? Que isso é uma coisa que... Se é bergamota ou se é mexerica? Bergamota. Bergamota. Há controvérsias. Há controvérsias. Eu cheguei... Nossa senhora, eu cheguei um dia e disse, eu sei que alguém me viu uma tangerina, eu lavei minha boca com sal e fiquei... Não, tangerina é foda. Não, fiquei mudo por uma semana. Não, o que você tá fazendo? Não, para, sai. Sai daqui. E isso é muito parecido com o que o Maquiavel falou sobre ser muito difícil quando os principados são diferentes. Por isso que a gente tem que fazer uma linha de sucessão de conteúdos para chegar no da onde ele tirou isso. Não foi das vozes da minha cabeça, foram dos livros que eu li. No caso do Montesquieu, né? Eu também li livros dele, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, como que a gente faz essas coisas com coisas e pessoas e costumes e culturas diferentes? Tá? Não me interessa muito bem o que elas foram criadas, como a gente já viu. O que me interessa é se eles funcionam e se eles vão fazer o que eles têm que fazer, que é se manter em pé. Não me adianta construir um castelinho que vai... Alguém ali assopra e ele deitou, né? O Pedro caiu. Caiu ou saiu? Desliguei a câmera porque tava falhando um pouco, pelo menos pra mim. Eu achei melhor desligar pra não carregar muito. Mas tô aqui. Tá. Não, tá. É só porque tava travando a tua voz. Pelo menos pra mim tava travando a tua voz. Aí eu achei mais seguro. E aí, então, aonde nós vamos chegar com isso? De que a gente pode fazer um padrão desses tipos de governo em 3, que foi algo que a gente viu também, quando a gente viu alguma coisa parecida que a gente viu quando viu Aristóteles, tá? Vai dizer o quê? Que esses tipos de governo vão depender de quem detém esse poder. De se é um, de se são poucos ou se são vários, tá? O tipo que são vários é república e quem detém esse poder é o povo, tá? Então, como que se distribui esse poder? E a gente lembra o que é poder quando a gente viu Weber. Poder é a capacidade de fazer o que você quiser, tá? Quem é que decide como as coisas vão ser e tal, e como que vão se manter, tá? Neste caso, na república, é o povo, tá? E o que importa pra gente? Porque a república é a parte mais parecida com o que a gente tem hoje para entender essa divisão dos 3 poderes, linda e maravilhosa, tá? E como funciona mais ou menos o que a gente tem, porque é tudo baseado nessa linha de pessoas, tá? Nessa linha de pensamento. A gente precisa, para que a república funcione, de virtude. Tá. Por que virtude? Porque quando é um grande número de pessoas que vai decidir alguma coisa, as pessoas têm desejos. Eu acho a coisa mais linda essa história do espírito, né? Porque esses escritores antigos gostam de falar em espírito e em desejo. Parece que a gente está falando de sessão espírita aqui. Mas então, esse desejo, o que ele vai dizer é que quem está no poder precisa frear os seus desejos e ajudar a frear os desejos dos outros. Ou seja, precisa da virtude
para dizer assim, não, para aí, nós não podemos fazer cada um o que todo mundo quer, a gente precisa se organizar aqui para fazer com que isso dê certo. E a existência da república vai depender de que as pessoas queiram que seja uma república. Porque se depender de poucos, tá? O que eles vão querer é que poucos governem e o resto do pessoal só diga amém. Então, se nós vamos ter um lugar, um sistema que é república, para com que o povo decida como que quem tem poder e como que se usa esse poder, eles é que precisam manter essa carroça funcionando. Entendeu? Como é que estamos até aqui? E é nesse sentido que a importância na República, né, para o Montesquieu, que é justamente essa prevalência do interesse público em cima do interesse privado. Que é isso que vai garantir a manutenção É isso que vai fazer que as pessoas não façam cada um a sua própria vontade, é ter que pensar que o que é de mais interessante para todo mundo, não só para mim. Né? E isso impede que surja o que ele chama de anarquismo ou despotismo, que é o que os dois tipos de coisa que ele mais abomina. Né? A falta de governo ou então o governo de uma pessoa que manda e desmanda sem existência de qualquer lei. Como é que nós estamos até aqui? Até esse momento. A Juliane dormiu? Eu também não ajudo, né? Porque as pessoas. Tudo bem, tudo tranquilo. É exatamente isso que o Pedro estava falando. Só para repetir direitinho, porque para mim falhou, não sei, para manter na gravação. A prevalência do interesse público é a única coisa que pode moderar o poder e impedir a anarquia. Exatamente isso. E aí a gente entra finalmente nos três poderes. Mas tem, só para especificar um pouco antes também, que ele Pode. tem ele fala da República, mas só para ficar registrado que ele fala da teoria dos três governos também, três tipos de governo. A República é uma delas, a outra seria o despotismo, né, que é isso que eu comentei, que é quando não tem não tem uma lei, né, a pessoa que manda acima de qualquer lei, qualquer regra, que é governada pelo princípio do medo. Só que deixa de ser um governo porque a partir do momento que as pessoas param de ter medo, perdeu qualquer tipo de relevância. Né? E a outra questão é a monarquia, que é o princípio da honra dos nobres e tal, e se diferencia do despotismo porque pressupõe a existência de leis escritas. Então, existe um rei, mas existem leis também. Ele não pode fazer o que ele bem entende. Né? Então, seria uma forma assim, até que vai, mas o melhor para ele é a república. Né? Que tem poder, o povo no poder. Seja um povo mais reduzido, né, que seria uma aristocracia, seja um povo que aí é democracia, é república democrática. A galera toda. Feito? Alguma dúvida? Já consigo voltar a câmera agora ou vai travar? Tá, eu vou sair para tu entrar, porque aqui o negócio são dois poderes e eu fiz essa piadinha antes um pouquinho. Acho que nós éramos quatro poderes e que a gente precisava chegar num consenso. Ninguém riu, mas é isso, né? É a vida da pessoa, é essa, toda tentativa. Tá. Esse abre aqui. Ahá! Mas então, gente, respondam, só fala sim. Entendemos tudo. Ok, sim, segue adiante. Cala a boca e fala.
Eu tô rindo. Cala a boca e fala. Ué? Que, às vezes, né? Podia colocar a fotinha agora dos três poderes. A nossa viciada em Among Us tá online pra fazer isso ou dormiu também? Ela vai me dizer, eu não sou tua empregada. Deixa eu ir buscar a foto pra botar. Ah, meu Deus. Entrou. Tá meio pequeno aí, mas dá pra ver, né? Eu acho. Não dá pra ver, vocês clicam ali embaixo, tem umas setinhas assim, uma pra cada lado, que expande assim, vocês podem ver também. Então, olha lá, dá pra dar zoom. Montesquieu, então, ele criou. Ixi, tá bugando aqui o negócio. Não rolou? Mais um episódio da série Professores lutando contra ferramentas digitais. Eu não tô fazendo nada, o Montesquieu tá tentando. Mas então, de qualquer forma, enquanto a gente vê o que se dá para dar zoom aqui, senão depois eu leio o que está escrito ali pra gente conseguir entender. Montesquieu, então, a parte mais famosa do- da teoria dele, ele diz que bom, ele diz que a melhor forma de governo é a república, né? Dessas três que ele delimitou, a melhor de todas é a república. Então, para a república possa funcionar desse jeito que a gente comentou, baseado na virtude, com a prevalência do interesse público, é necessário que a independência, né, ele ainda cita os três poderes que sejam independentes entre si, mas que ao mesmo tempo sejam relacionados. Né? Eu tenho uma proximidade entre eles, uma relação entre eles, apesar de independentes. Equipotentes e independentes. Né? Os três têm o mesmo poder, mas são independentes. Cada um exerce a sua função e cada um tem a função de fiscalizar o outro. E mais fiscalizar, a principal importância dessa divisão é que um possa contrariar o outro, se contrapor ao outro. Né? Que um não tenha nenhum dos três que possa governar, falar, passar por cima dos outros. Né? O outro sempre tem a habilidade de se impor, né? Nessa ideia dos freios e contrapesos, né? que ele fala. Então sempre tem uma forma de dividir os poderes, de forma que cada um exerça sua função e ao mesmo tempo possa controlar o outro. E isso ajuda a manter, porque se o executivo tivesse poder para fazer tudo o que quiser, a gente estivesse cuidando dele, eles iam, o presidente, seja lá quem for, ia chegar e ia fazer o que quiser. E o achar que quisesse ia virar uma monarquia. Ou um despotismo, né? Pior. E isso a mesma coisa vale para qualquer outro poder. Se o legislativo pudesse fazer todas as leis e pudesse escolher completamente todos os outros poderes, eles também poderiam exercer uma forma de despotismo. Então, é preciso que um esteja sempre cuidando e supervisionando o outro. Então, ali o que está escrito, não sei se vocês conseguem ler, é que ele coloca ali em verde, ali, ó, legislativo. Cria e aprova as leis, que são as regras de convivência em sociedade. Fiscaliza o poder executivo. Na verdade, todos os poderes eles se autorregulamentam, né, um ao outro, né?
Ali em rosa, ali no meio, o executivo faz acontecer, executa, é o administrador. Cria e coloca em prática os projetos para o país e administra o interesse público. E ali, por último, em azul, o judiciário atua no campo do cumprimento das leis. É o poder responsável por julgar as causas conforme a Constituição do Estado. São os vigias. Né? Então, são os guardiões da lei. O legislativo cria as leis, o executivo executa as leis e as políticas públicas, o judiciário garante que todas as leis vão ser cumpridas. Se qualquer um dos dois tentar, é como se fosse um moderador. Qualquer um dos dois que tente fazer alguma coisa que não esteja de acordo com a lei, tanto dos outros poderes quanto qualquer pessoa da população, eles vão dizer, olha, passou do ponto aqui. Isso aqui não dava pra passar. Entenderam? Tenho um comentário. Comente o comentário. Pra gente não esquecer. Por que beleza, aqui a gente chegou e tal, tem o Montesquieu, é matéria que cai no Enem, mas por que a partir de agora, onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na explicação atual do que são os poderes e do que eles fazem, isso é muito importante para vocês na hora da defesa, na hora da elaboração da solução na redação, que é conteúdo para a aula de hoje. Tá? O conteúdo da redação, da aula de hoje de redação, é sobre isso. Tá? E aí, por exemplo, eu chego lá e digo, eu chego na minha redação e vou lá escrever, porque eu não aguento mais estrangeiro. Tá? Eu não aguento mais gente que vem aqui que não é daqui, tá? Eu não sou tão ruim em defender um ponto desses que eu não encontro nem palavras, tá? Eu detesto estrangeiro, tá? E eu vou pedir pro meu vereador criar uma lei nacional, vou me eleger a vereador, vou criar uma lei nacional que impeça estrangeiros de virem morar aqui. Tá? Isso está errado em tantos levels, não só pelo fato do que eu quero fazer, mas de como que eu vou, qual é a minha proposta para isso. É interessante a gente saber como funciona, para com que na hora dessa resolução a gente não precise, vamos pressionar os políticos, vamos pedir, vamos fazer, tá, vai fazer quem, vai executar quem, vai planejar quem, vai, entende? Dentro desse sentido, é importante que a gente saiba dessas informações para estruturar a nossa redação. A de vocês, né? Porque eu já... E da mesma forma que, tipo, mas então o vereador não pode criar uma lei nacional que vai barrar a entrada dos estrangeiros. Mas então eu vou criar uma lei que barra a entrada dos estrangeiros só na minha cidade. Não, também não pode, porque existe uma lei federal que impede isso, que não deixa que a gente feche as fronteiras assim para outra pessoa. Então, se a lei maior não pode, então mesmo que eu crie uma lei embaixo, ela não vai valer. Mas deu para entender? Ficou clara essa explicação aí, tanto que eu falei quanto que o Lucas falou? Aqui no desenho, a gente tem isso também, essa divisão. Isso aqui já é específico do caso brasileiro, né? A gente já está trazendo mais para a nossa realidade essa questão dos três poderes e exemplificando nas esferas da nossa federação. Que o Brasil, a gente é dividido em 3 unidades, né? A esfera federal, a estadual e a esfera municipal. Esse ano a gente vai ter eleição para a esfera municipal. E daqui a 2 anos a gente vai ter para federal e estadual, se tudo seguir de acordo com os conformes. Aqui, o poder judiciário é o único que a gente nota. Foi. Quer falar alguma coisa? Não. Eu ia rir, mas aí não apareceu coisa para te dar um apoio e aí, desculpa. Tá. Não, tranquilo. É só porque eu achei que o
o poder judiciário é o único que a população não exerce a escolha, tá? São ingressos por concurso público, em sua maioria, tribunais que são por indicação, né, como o Supremo Tribunal Federal, que agora vai se aposentar, ou se aposentou o Celso de Mello. Então, o presidente tem o direito de nomear o seu substituto, é sempre nomeação presidencial, sendo aprovado pelo Congresso, viu como um poder está cuidando do outro. O judiciário, quem, quem vai indicar o ministro do STF, do Tribunal Federal, é o presidente, que é do executivo. Só que ele indica uma pessoa que tem que passar pela aprovação do legislativo. Então, todos os poderes, um concatenado no outro, um cuidando. Porque se o presidente indicar uma pessoa que o Congresso considerar que não é apto para eles podem negar e o presidente vai ter que indicar outra pessoa. Né? Ou então, e mesmo assim, o legislativo não pode dizer, eu quero que seja tal pessoa. Não, porque é uma prerrogativa do presidente indicar. Cabe ao Congresso sabatinar, concordo ou não concordo. Então, o judiciário, a gente não tem a votação, não é eleição popular. Já nos outros casos, do executivo e do legislativo, em tal, são por eleição. Né? Pelo menos os chefes do executivo são eleitos. E os legislativos eleitos. Na camada municipal, a gente tem os vereadores, que atuam na Câmara dos Vereadores da cidade, e cada cidade tem um número específico, existe na lei, lá na próxima aula, de repente a gente vai entrar com mais detalhe no caso brasileiro, né, nas próximas aulas. A gente pode trazer com a quantidade que pode ter. Mas eu sei que em Pelotas, se eu não me engano, é 21 vereadores. Então a população esse ano vai eleger 21 vereadores. A cada 4 anos a gente elege 21 vereadores. E é isso, a próxima aula é o sistema eleitoral brasileiro. Então a gente vai trazer mais detalhadamente tudo isso. Eu vou dar uma passada rápido agora só para finalizar essa questão dos poderes e para entender melhor essa imagem. Então, os vereadores a gente vai eleger, que é esse ano que a gente vai eleger, e os prefeitos. Né? Cada município vai eleger o seu prefeito ou prefeita. Que também os secretários que atuam junto com o prefeito fazem parte do Poder Executivo. Isso na camada municipal, que eles têm regência ali dentro do município. Eles podem criar leis dentro da alçada do município. No Estado, a gente tem, então, os deputados estaduais, né, que aí ficam nas assembleias legislativas, no caso, em geral, nas capitais da cidade, né, no caso aqui do Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre tem a Assembleia Legislativa, onde trabalham os deputados estaduais. E no lado do executivo é o governador e os seus secretários. E o vice-governador e tal. E aí já tem a instância estadual do judiciário, são os tribunais estaduais e os juízes estaduais. Na esfera federal, então, a gente tem duas casas legislativas, então a gente vota para duas casas, que são os deputados federais, que são da Câmara dos Deputados, e os senadores que trabalham na Câmara no Senado Federal. Por que são dois diferentes? Depois a gente explica com mais calma, só para já passar um pouco, porque está aqui na imagem. Os deputados federais representam o povo, a população. Então, o número de deputados que cada estado tem é proporcional à sua população. E os senadores representam os estados. Então, cada estado tem o mesmo número de senadores. Sempre são 3 senadores. Porque todos os estados têm a mesma representação. Mas os deputados representam a população. Então,
dependendo, os estados mais populosos têm mais deputados, os estados menos populosos têm menos deputados. Então, o Acre é o estado que menos tem deputados e São Paulo é o estado que mais tem deputados. E na camada do executivo, né, no âmbito federal, a gente tem o presidente da República, o vice e os ministros, né, e toda a estrutura do poder executivo. Então, e os tribunais superiores, o Supremo e os juízes federais, que são a primeira instância do governo, do poder judiciário, eles são juízes federais. Por isso que eles estão ali. Normalmente a gente pensaria nas camadas municipal, estadual e federal como uma ascendente, mas no caso do juiz, a primeira instância, a primeira pessoa que recorre quando entra na justiça, já é de camada federal, já é um poder federal, né? Mas isso tudo da questão do sistema eleitoral, da eleição, como funciona, como que é o voto, quantos deputados tem, quantos vereadores tem, como é que funciona a questão do coeficiente eleitoral, eleição majoritária, eleição proporcional, isso tudo a gente vai trazer na próxima aula, que é sobre o sistema eleitoral brasileiro. Eu juro, tá? E eu preciso que vocês confiem na gente, de que isso não é tão chato quanto parece, é bem legal, na verdade, porque ajuda a gente a entender o quê? Como que as coisas funcionam para com que a gente possa me fazer a mesma coisa que Montesquieu estava dizendo lá sobre a República. O que precisa que se faça com que uma república se sustente é que existam pessoas. Eu sei que nós não estamos em uma república, tá bem? Tá? Não atirem as pedras agora. Mas que para com que esse tipo de forma política funcione, as pessoas precisam saber usar, precisam saber como funciona, precisa. Tá. É república, presidencialismo de coalizão, é isso aí. Nominalmente é uma república. Tá. Não, sim. Mas assim como a Coreia do Norte também é uma república, nominalmente. Então, tá, então é isso. Mas, então, o que a gente precisa é que fazer essa coisa ficar em pé sozinha. Tá? Dentro desse sentido. Então, a gente precisa saber como é que ela funciona. Antes de continuar... Ainda mais de anos de eleição, só para estar ainda mais de anos de eleição, se torna mais importante ainda a gente pensar sobre isso, né? A gente está falando de eleição de municipal, que é mais simples, né? Porque são só 2 cargos que a gente vota. Mas mesmo assim, é sempre importante em ano eleitoral a gente rever, repensar, entender como funciona, para onde vai meu voto se eu clico, quando eu aperto a tecla do meu candidato a vereador, para onde que está indo esse voto, né? Como que funciona essa estrutura do voto que vai para lá, vem para cá, que voto que é considerado, que voto que não é considerado. Isso tudo é muito importante para a gente pensar nesse ano. E antes de continuar, só explicando uma coisa, que essa imagem não foi feita pela gente. Ela é um esquema feito pela Jojo. Eu chamo de Jojo. As pessoas não falam é Jojo, Jojo. Não é todinho, tá bem? Tá aqui o link do vídeo. E na descrição do link tem essa imagem. Ela foi alterada por questão de linguagem, tá? Ela tinha um título que não era apropriado para a televisão. Né? Então vocês conseguem encontrar. A gente fez essa pequena alteração, não nos processe. Eu estou rindo aqui, vocês não estão me vendo. Mas esse vídeo explica melhor um pouquinho de cada atribuição de cada um deles, e é legalzinho, bem engraçado. E se vocês quiserem, vocês podem seguir vendo. Esse é o vídeo 5º. Vocês podem seguir vendo o 6 e o 7, que ajuda muito na próxima aula, explicando como que funciona para que a gente possa usar esse nosso sistema político da melhor maneira possível e em nosso bem, enquanto povo e enquanto grupo de pessoinhas.
Já que Perguntas? perguntem, contem, comentem. Vocês entenderam alguma coisa? Gostaram disso? Então, só para que a gente sempre fala, quando a gente fala dos três poderes, né? A gente sempre fala da independência entre os poderes e tal, mas é importante destacar não só a independência, que cada um tem a sua própria autonomia, a sua própria liberdade, seus próprios direitos, eles também são interdependentes, apesar de independentes, eles são interdependentes, porque eles funcionam numa relação, né? Eles estão dentro de um contexto em que eles estão trocando o tempo todo, eles estão se contrapondo, estão se cuidando, estão se relacionando o tempo todo. Então, eles são interdependentes, ao mesmo tempo que cada um tem a sua independência para exercer o seu papel. Né? Podemos ir de questõezinhas? Tentando pegar meu gato. Meu gato não quer aparecer na TV, eu tô tentando chamar a atenção dele aqui, ele não vem. Fala alguma coisa, gente, por favor. Estou sorrindo. Conversem com a gente. Me sinto só. É pra eu pôr? Eu tava esperando, mas aí não pedi, porque eu fiquei com vergonha de pedir. Mas aí fiquei esperando e não coloquei. Isso é um grande problema no nosso país, gente. Ninguém faz nada, fica esperando pelos outros e não diz que quer as coisas. Ninguém Isso é faz nada nesse país. coitada da filha, tem que trabalhar com essa gente maluca. Ai, coitada. Não, eu vou botar, pode deixar, carregar uma apresentação. Desculpe, querida, desculpe. Tudo brincadeira, viu? Aqui todo mundo se ama. Carregando o arquivo. Tem gatos aí? Tem, só que ele não quer que eu pegue ele tá bravo. Não quer ficar no colo agora. Ah, tô na tela do. Parece aí a fotinha. Tem tu também. Eu Fotinha acho não, que nós vamos câmera ter os dele. dois sair pra ficar os Ah, pra sliders. poder ver, né? Tá, tá. Tem como dar um zoom? Aí, vamos de zoom. Mais um. Vamos lá, então. Questão. De Quer ler? 2012. Posso. Tá. A verdade é verdade que nas democracias o povo parece fazer o que quer. Mas a liberdade política não consiste nisso. Deve-se ter sempre presente em mente o que é independência e o que é liberdade. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Se um cidadão pudesse fazer tudo o que elas proíbem, não seria mais liberdade, porque os outros também teriam tal poder. Vendo desse livro que a gente passou para vocês hoje, que é o Espírito das Leis. Vamos seguir o baile. A característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito a ao status de cidadania que o indivíduo adquire ao tomar as decisões por si mesmo, ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis, a possibilidade de o cidadão participar no poder e, nesse caso, livre da submissão das leis, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências, ou ao direito do cidadão a exercer sua vontade de acordo com seus valores pessoais. Saiu a enquete.
Tava esperando resultadinhos da enquete. 3 pessoinhas responderam, mas não temos problema. Vamos embora. Mais uma pessoa respondeu. Tá aqui, a maior parte do pessoal respondeu B, mas teve gente que respondeu D. Então, a característica de democracia ressaltada por Montesquieu diz respeito ao condicionamento da liberdade dos cidadãos à conformidade das leis. Tá certo. É B mesmo. Aí vem lá embaixo, ao livre-arbítrio do cidadão em relação àquilo que é proibido, desde que ciente das consequências. Faz sentido a alternativa, mas não faz sentido a alternativa relacionada à pergunta, tá? Porque ali o que está falando é realmente o condicionamento da liberdade de cada um à conformidade das leis, né? A gente sabe que as pessoas têm livre-arbítrio desde que ciente dessas consequências, mas não é o que a pergunta tá perguntando, tá? 4 minutos para a segunda pergunta. Quem tiver alguma coisa a comentar sobre essa ou qualquer outra, chama no privado. Questão 98. Deixa eu ler porque eu já tô aqui já. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais, ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses 3 poderes. O de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos. Assim, criam-se os poderes legislativo, executivo e judiciário, atuando de forma independente para a efetivação da liberdade, sendo que essa não existe se uma mesma pessoa ou grupo exercer os referidos poderes concomitantemente. Mesmo livro maravilhoso. A divisão e a independência. O que eu tiro? Para. Fechei a enquete. Calma. Professor confuso com a tecnologia. Calma. Obrigado. Sinto muito. Vamos voltar. A divisão e a independência entre os poderes são condições necessárias para que possa haver liberdade em um Estado. E isso pode ocorrer apenas sob um modelo político em que haja exercício de tutela sobre atividades jurídicas e políticas, consagração do poder político pela autoridade religiosa, concentração do poder nas mãos de elite técnico-científicas, estabelecimento de limites aos atores públicos e às instituições do governo, ou reunião das funções de legislar, julgar e executar nas mãos de um governante eleito. Que lindo, estava falando no mudo, sinto muitíssimo, tá? Teve uma pessoa que disse que era B e teve 2 pessoas que disse que era D, tá? Vamos rapidinho, antes que bata o nosso horário. B, consagração do poder político pela autoridade religiosa. Eu espero... Existe a possibilidade de a pessoa que escolheu isso tenha colocado sem querer. Se não, não faz o menor sentido nada relacionado à religião. Tá? Consagração do poder político pela autoridade religiosa não tem nada a ver com a divisão dos 3 poderes. Já foi corrigido ali no bate-papo. Não estou errado. Maravilhosa, Yasmin!
Tá, mas não. Tá, tranquilo. Explicamos já por que não é a B. Já tá tranquilo. Tá? Por que é a D? Estabelecimento de limites aos atores públicos e instituições do governo. Exatamente isso é a D. Não é concentração do poder nas mãos de... Concentração. Gente, nós estamos falando de divisão de um troço grande em 3, para cada um poder comer um pedaço deste queijo e não deixar ninguém comer a mais. Era uma explicação que eu queria colocar e eu me esqueci de botar. Tá? Vamos dizer assim, não sei se todo mundo viu aquele filme nossa, eu só consigo pensar nele, no Batman versus Superman, tá? Porque no filme tem 3 heróis, o Batman, o Superman, que estão no nome do filme Batman versus Superman, e a Mulher Maravilha, né, que foi quem salvou o filme, e sinto muito pra vocês. São 3 heróis. Vamos dizer assim, tem um herói que tem o poder dos 3. Isso é inteligente? Não. Porque se ele resolve se revoltar contra todo mundo, não tem ninguém que seja tão poderoso quanto ele. Então, o que a gente precisa é dividir este poder, o poder que tem no mundo, em 3. Para com que se um resolver fazer alguma coisa que não deve fazer, os outros 2 possam meter a porrada nele. Vocês entenderam? Silêncio. Mas era o meu exemplo. Eu odeio esse filme também. Foi uma das piores 2 horas. É muito ruim esse filme, mas é um exemplo. Já não dá pra dizer que não serve pra nada, né? Serviu pra uma coisa. Serve pra dar de exemplo. Tá? Mas tem a Mulher Maravilha, é bom. Alguma dúvida nessa questão? Nós temos que aparecer pra dar... Os limites e limites e limites. Vamos dar limite para esse povo. Limites. É a mesma coisa. Nós temos 3 pessoas, tá? Ai, tô compartilhando a tela em vez de botar a... Meu Deus, professores confusos com a tecnologia. Socorro. Nossa, hoje tá... Tá difícil. Tô chegando pra dar tchau. Apareça, Pedro. Tô aqui. Aí eu que tô demorando. Assim, tem 3 pessoas dentro de uma sala, tá? Como é que nós vamos fazer para que todo mundo ouça todo mundo? Dá uma faca para cada um, pronto. Eles ficam ali se cuidando. Vai dar uma facada em mim? Não, eu te dou outra. E aí é isso. Meus exemplos sempre violentos, mas eu herdei disso da Samara. O exemplo do socão na cara. Socão na cara. Top socão na cara. A Luísa está dizendo algo, vou esperar o comentário da Luísa. Menina do céu. Quem sabe até o final do ano a gente consegue, né? Dominar tudo, como é que funciona. Estamos desde maio nessa tentativa. Olha, tia, olha que eu sei usar a internet. Mas as coisas... Tá, então... qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelo Facebook, por WhatsApp, por tudo como for. Próxima aula, então, vamos falar do sistema eleitoral brasileiro. Vai ser muito boa, chame meus coleguinhas, vai ser muito legal, vale a pena. E tamo aí, qualquer coisa, fiquem para a próxima aula. Tem umas 2 aulas hoje, né? Boa noite para todos, até a próxima. Obrigado vocês por estarem aqui todo santa quarta-feira, né? Porque eu não vejo os outros dias da semana. Beijos. Beijos.